Boa tarde a todos. Em nome da delegação de Vila Nova de Famalicão da Ordem dos Advogados, apresento as minhas boas-vindas a todos os colegas participantes nesta sessão de esclarecimentos. Hoje a nossa iniciativa prende-se com isso mesmo, uma sessão de esclarecimentos sobre a plataforma Sinoa, sobre as vicissitudes e honorários, matéria relacionada com a questão do acesso ao direito aos tribunais, em que grande parte dos colegas se encontra inscrito e que nos levanta no dia-a-dia várias questões que vão colocando dúvidas, que é preciso resolver, quer do ponto de vista dos colegas, quer depois do ponto de vista dos vogais de acesso ao direito que estão nas delegações a tramitar e a processar todos esses pedidos. Portanto, entendemos como pertinente e necessária, sempre necessária, esta temática, que vamos repetindo ao longo do tempo, mas é sempre pertinente, porque há sempre dúvidas novas, questões novas, também é sempre necessário e importante fazer um refresh, um apelo à memória e atualizarmos e relembrar de forma permanente este tipo de questões. É essa a temática que hoje aqui nos traz. Para essa temática, ninguém melhor aqui poderíamos ter do que os representantes, neste caso as representantes do Instituto de Acesso ao Direito, na pessoa da senhora doutora Elsa Pedroso, vice-presidente do Instituto de Acesso ao Direito, e a doutora Cláudia Tic, vogal do Instituto de Acesso ao Direito. Portanto, temos hoje connosco as pessoas com mais autoridade dentro da Ordem dos Advogados para nos poderem esclarecer e ajudar nestas matérias. Agradecer à senhora vice-presidente do Instituto de Acesso ao Direito e à senhora vogal a disponibilidade manifestadas com a delegação de Famalicão para hoje aqui colaborarem connosco, prestando aos colegas estes esclarecimentos e suscitando também da vossa parte questões, dúvidas, porque no fundo vamos também trocando impressões entre todos, mas sei que também vamos ter a possibilidade no final, os colegas participantes, de colocarem questões e dúvidas que as senhoras doutoras depois nos possam esclarecer e responder. Portanto, teremos uma sessão inicial em que as doutoras farão a apresentação e depois deixaremos uma meia hora final para a apresentação. Temos também connosco a doutora Bila Oliveira, que é vogal do acesso ao direito da delegação de Famalicão. A doutora Miriam, vogal secretária, está a acompanhar e eu só vim mesmo apresentar para vos dar de seguida a palavra, embora já falávamos antes, fui vogal do acesso ao direito durante 6 anos, mas hoje prometo que serei apenas espectadora e interessada em colocar também dúvidas e questões que surgem sempre. Portanto, senhoras doutoras, em nome da delegação de Vila Nova de Famalicão, o nosso muito obrigada ao Instituto, na pessoa de vossas excelências, por esta disponibilidade, dando-vos a palavra. Boa tarde, muito boa tarde aos colegas da delegação, à senhora doutora Liliana, presidente da delegação de Famalicão, ao doutor Abílio, à doutora Miriam Soares, a quem agradeço o convite que me interessou, e à delegação em geral, não é? Porque apenas representou a delegação, naturalmente. Agradeço desde já, em meu nome e em nome do Instituto de Acesso ao Direito, o convite formulado. Na verdade, nós não temos, também não sabemos tudo, não é? Quer dizer, não somos propriamente autoridades, como a doutora Liliana referiu, mas agradeço o elogio. Também não sabemos tudo e mesmo nós, com alguns anos de experiência em acesso ao direito, muitas vezes vemos-nos perante questões que não sabemos responder ou que temos que estudar muito para conseguir responder e nunca temos a certeza se do lado lá do tribunal ou
ou da delegação que nos coloca a questão, ou do colega que nos coloca a questão, se a solução é mesmo aquela, porque a lei não prevê tudo, não é? Há sempre situações, como nós sabemos, nas leis em geral, também no acesso ao direito acontece o mesmo, há situações que não estão previstas, que nunca ninguém se lembrou, que nunca passou pela cabeça de ninguém que pudessem ocorrer, e que acontecem, e depois temos que ir ali um bocadinho pelo bom senso, pela analogia, pela adaptação do que já existe, e emitir uns pareceres, umas recomendações e por aí fora. Mas pronto, dentro daquilo que sabemos, vamos tentar transmitir da melhor forma possível e da forma mais esclarecedora possível, e estamos depois no final naturalmente à disposição para as dúvidas que se possam suscitar. Portanto, agradeço a todos a presença, à delegação de Vila Nova de Famalicão o convite, e aos colegas que estão a assistir aí desse lado, a presença e a paciência para nos ouvirem agora durante este período de apresentações que eu e a doutora Cláudia vamos passar a apresentar em temas diferentes. Passar a palavra à doutora Cláudia, não sei se querem começar pelas vicissitudes, se querem começar pelos honorários, por nós é indiferente. É indiferente, doutora, por onde quiser. Cláudia, queres começar? Queres falar? Posso começar eu então, e se calhar depois o teu tema é mais extenso, ficará para o fim, talvez seja aquele que levanta mais dúvidas, os honorários e não as escusas. Então, primeiro de tudo, agradecer à delegação de Vila Nova de Famalicão, na pessoa da doutora Liliana, do doutor Abílio e da doutora Miriam. Obrigado pelo convite. Nós não somos experts, mas tentaremos fazer com certeza o nosso melhor, sempre na certeza de que, se não souber responder a alguma pergunta, estudarei o melhor possível e responderei assim que saiba. Mas estamos na disponibilidade de, obviamente, transmitir aqueles conhecimentos que nós temos, quer pela prática, quer pela prática do apoio judiciário nas delegações, nos conselhos regionais, quer agora também no Instituto. Portanto, a minha parte da formação é relativa aos pedidos de escusa e dispensa de patrocínio. Se me permitirem, vou então fazer um compartilhamento de tela para melhor percepção. Estão a ver a primeira slide, digamos assim? Não estou a vê-los. Estamos a ver. Estão a ver? Ok. Obrigada. Então, vamos começar. Vamos começar por fazer um périplo legislativo, ou seja, vamos indicar primeiro as normas mais importantes a nível das escusas e relacionadas com o sistema de acesso ao direito, e começamos logo, obviamente, pela nossa Constituição, no seu artigo número 2, artigo 2º, número 1 da Constituição da República Portuguesa, em que diz que o acesso ao direito e aos tribunais constitui uma responsabilidade do Estado a promover designadamente através de dispositivos de cooperações com as instituições representativas das profissões forenses, maiormente para nós a Ordem dos Advogados. O artigo 20 da Constituição refere que assegurar a todos o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos pela Lei do Acesso ao Direito e aos Tribunais. Ou seja, o nosso sistema está desde logo previsto na Constituição. Também no Estatuto da Ordem dos Advogados, logo no início, é referido no artigo 3 que constituem atribuições da Ordem dos Advogados defender o Estado de Direito, e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar com a administração da justiça, bem como assegurar o acesso ao direito. Depois temos a Portaria 10 de 2008, que também é muito importante, que fala das nomeações de patrono e defensor. Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, a nomeação do patrono ou defensor é efetuada pela Ordem dos Advogados. E sabemos, porque já conhecemos o sistema há vários anos, que é feito então pelo SINOA. Nós recebemos a nomeação, que é integrada logo imediatamente na nossa área reservada, no portal do SINOA, para o efeito onde ficará atribuído desde logo os dados mínimos daquela nomeação.
para efeitos do disposto do número anterior, os tribunais, as secretarias do Ministério Público, os órgãos de polícia criminal, segurança social, devem solicitar a nomeação de patrono ou defensor à ordem dos advogados sempre que se mostre necessário. Ou seja, não pode haver aquilo que nós antes conhecíamos como as nomeações ad hoc. É necessário que uma nomeação, para ser válida atualmente, seja feita pelo nosso sistema SINOA, ou diretamente na Segurança Social, quando as pessoas vão pedir apoio judiciário, ou diretamente com os tribunais, quando é necessária a constituição de arguido e ser assegurado por um defensor, e também vai pelo SINOA. Não é possível neste momento a existência de nomeações ad hoc. Depois temos também como regulamento com importância o Regulamento 330 de 2008, 24 de junho, que define as regras e procedimentos relativos à organização e funcionamento do SAT. Portanto, enquadrados que estamos naquelas que são as regras mais essenciais para tomarmos conhecimento aqui deste âmbito das escusas e das dispensas, vamos passar à inscrição. O processo de inscrição para a participação no sistema de acesso ao direito aos tribunais é efetuado em data e termos a definir pelo Conselho Geral. Ou seja, é o Conselho Geral em cada ano que vai dizer quando é que nós nos vamos poder inscrever e o que é necessário ter preenchido para aceder a essa inscrição. Não esquecer que, mesmo que exercendo o patrocínio oficioso, o advogado tem plena autonomia técnica, isenta e responsável, artigo 81 do Estatuto, e mantém os mesmos deveres, o da honestidade, probidade, retidão, lealdade, cortesia e sinceridade, conforme o artigo 88.2 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Ou seja, não é por sermos nomeados a alguém para defendermos os seus direitos que perdemos aquilo que nos é quase mais sagrado, que é a nossa autonomia técnica isenta. Ou seja, o nosso parecer é de facto essencial. Os deveres de estar inscrito no sistema também implica alguns deveres, nomeadamente aqueles previstos no artigo 10 do Regulamento 330-A de 2008, que são, nomeadamente, exercer o patrocínio judiciário por nomeação da Ordem dos Advogados, ou seja, sempre com uma nomeação prévia pela Ordem dos Advogados é que é possível intervir em processos de nomeação oficiosa e no rigoroso cumprimento de todas as regras deontológicas. Assegurar o patrocínio praticando todos os atos necessários à defesa dos interesses do patrocinado ou apoio judiciário, não obstante as limitações e dificuldades decorrentes do desinteresse ou da falta de colaboração. Uma das coisas que nós nos deparamos muito é que as pessoas a quem somos nomeados oficiosamente não têm aquela presença ou assiduidade de contactos que têm, se calhar, com os clientes particulares. E daí que existam algumas vicissitudes decorrentes do desinteresse ou da falta de colaboração dos patrocinados. Claro que, se não há cooperação por parte daqueles que são patrocinados, também o advogado não conseguirá assegurar perfeitamente todas as diligências necessárias, mas quanto a isso, já lá vamos ver como é que se reage. Recusar a nomeação para a autodiligência efetuada em desconformidade com a ordem dos advogados e de prestar com rigor, verdade e adequadamente todas as informações sobre os elementos previstos nos artigos 3 e 12 do presente regulamento. Portanto, basicamente, são estes os deveres. Depois da nomeação, o que é que pode acontecer? O patrocínio oficioso, ao contrário do mandato judicial, não se baseia na confiança pessoal. Porquê? Porque a pessoa não nos pode escolher, não pode escolher um advogado que entenda que fosse mais adequado para o seu problema, tem de se conformar com aquele que lhe for automaticamente nomeado. Mas tem direitos e deveres institucionalmente reconhecidos e impostos. A categoria pré-definida do requerente de apoio judiciário e de profissional forense. Com a nomeação do patrono ou de defensor oficioso, a parte requerente, ou seja, o beneficiário, fica desde logo assistida, logo o término desta assistência não é automático, tem um procedimento próprio a ser decidido pela Ordem dos Advogados, que pode ser o quê? O pedido de substituição de patrono, o pedido de escusa e o pedido de dispensa de patrocínio. Ou seja, a partir da nomeação, uma pessoa não se desvincula só porque quer, só porque lhe apetece. Tem de
haver o cumprimento do procedimento, que todos nós de certeza já ouvimos falar em algum deles e até de certeza que todos já fizemos algum, que será o pedido de substituição de patrono, se for o beneficiário a fazê-lo ou a requerê-lo junto do Conselho Regional, o pedido de escusa ou o pedido de dispensa de patrocínio. Estes últimos dois são sempre feitos pelos advogados. E como é que se processa esta saída da nomeação? Primeiro, substituição de patrono. Artigo 32. O beneficiário do apoio judiciário pode, em qualquer processo, requerer à Ordem dos Advogados a substituição do patrono nomeado, fundamentando o seu pedido. Deferido o pedido de substituição, aplicam-se com as devidas adaptações os termos do artigo 34 e seguintes. Se a substituição de patrono tiver sido requerida na pendência de um processo, a Ordem dos Advogados deve comunicar ao Tribunal a nomeação de novo patrono. Ou seja, o beneficiário, para pedir que o advogado seja substituído por outro, deve fazer um requerimento escrito e deve fundamentar, ou seja, deve explicar detalhadamente os concretos motivos que levaram a querer aquela substituição. Como exemplos de motivos alegados pelos patrocinados, temos, nomeadamente, não terem tido contato com o advogado nem o conseguirem contactar. Este será um dos maiores motivos que existe para o pedido de substituição. A alegada falta de interesse dos colegas, demorar muito tempo a marcar reunião ou a tentar resolver a situação, deixar ultrapassar os prazos para contestar ou deixar caducar o direito da ação e faltar a diligências. Nós, no SINOA, conseguimos tirar digamos que, uma estatística dos motivos que as pessoas alegam. E estas são, sem dúvida, aquelas que estão no topo. E a primeira de todas é não terem tido contato com o advogado, nem o conseguirem contactar. Sendo certo que também já é prática de muitos dos colegas, sempre que recebem uma nomeação, enviarem uma comunicação ao beneficiário para marcar uma consulta, para lhes dizer quais são os seus contactos, as horas de contacto, os meios de contacto, já para garantir que não haja aqui este fundamento para pedir a sua substituição, sendo que não é obrigatório que o façam. Quanto ao pedido de escusa, ou seja, quando o advogado pede escusa, esta matéria está regulada no artigo 34 da Lei do Acesso ao Direito, nos artigos 39 e 44. E diz o quê? Diz este importante artigo 44 que o patrono nomeado pode pedir escusa mediante requerimento dirigido à Ordem dos Advogados, alegando sempre os respectivos motivos. Ou seja, tal como o beneficiário, para pedir a saída daquele advogado nomeado e substituição por outro, tem de indicar os motivos concretos e objetivos que o levam a ter esse pedido, também o advogado o deve fazer. O advogado, quando faz o pedido de escusa, não pode alegar conceitos vagos, nem determinados. A pessoa que vai decidir essa escusa terá de perceber de uma forma concreta e objetiva o que é que se passou e o porquê daquela escusa. O pedido de escusa formulado nos termos de uma teoria apresentada na pendência do processo interrompe o prazo que estiver em curso com a junção dos respectivos autos de documento comprovativo do referido pedido. O documento comprovativo do referido pedido nunca é o requerimento de escusa. É sim aquele documento que sai do SINOA quando se insere a vicissitude. Nunca podemos apresentar ao Tribunal o requerimento onde constem os fundamentos para a escusa. Aliás, essa prática será deontologicamente analisada e poderá ser, aliás, suscetível de punição. O patrono nomeado deve comunicar no processo o facto de ter apresentado um pedido de escusa para os efeitos previstos no número anterior. Se o advogado não tiver o cuidado de informar os autos, que não tem outra maneira de saber que houve um pedido de escusa, senão se o próprio advogado o disser, é importante porque só isso é que poderá interromper o prazo que estiver em curso. Nada mais interromperá o prazo. Se o advogado pede escusa, mas essa escusa não chega ao conhecimento do tribunal pelo comprovativo que deve ser enviado,
então, de facto, poderá aqui ser ultrapassado um prazo e também, novamente, poderá aqui decorrer alguma responsabilidade por parte do advogado. O patrono nomeado deve comunicar no processo o facto de ter apresentado, então, o pedido de escusa. A Ordem deve apreciar e deliberar sobre o pedido de escusa no prazo de 15 dias. Sendo a escusa concedida, procede-se imediatamente à nomeação e designação de novo patrono, exceto no caso de o fundamento do pedido de escusa ser a inexistência de fundamento legal de pretensão, caso em que pode ser recusada nova nomeação pelo mesmo fim. No caso da inexistência de fundamento legal da pretensão, é necessário, aqui também, é sempre necessário uma fundamentação, mas aqui deve de haver um critério, um cumprimento do critério um pouco mais efetivo. E porquê? Porque quem vai analisar o pedido não conhece nada do processo. Na Ordem nós não conhecemos aquilo que o direito substantivo que está ali em causa. Então temos que explicar a quem vai decidir o porquê da inexistência, sob pena de aquele que decidir não perceber perfeitamente e dizer que não está bem explicado e que deve continuar. Depois, motivos que podem fundamentar o pedido de escusa e conduzir ao seu deferimento. O advogado não está inscrito na área do direito, sendo certo que a inscrição no acesso ao direito é por áreas preferenciais, o que não nos desvincula de, eventualmente, podermos ser nomeados até para uma área que não estávamos inscritos por suas áreas preferenciais, mas, de facto, este é um motivo de apresentação de escusa. A mudança de domicílio profissional, outro local, o processo a instaurar ou acompanhar corre termos de comarca distinta de comarca de inscrição do advogado nomeado, muitas vezes acontece, existir conflito de interesses, claro, motivos de saúde pontuais sérios que implicam também a saída do próprio sistema, gravidez, licença de maternidade, como é óbvio, e a irremediável quebra de confiança na relação advogado-patrocinado. Ora, porquê? Porque sabemos que, já o dissemos há pouco, as nomeações são feitas sem terem aquela confiança por parte do beneficiário. Logo, uma das coisas que também existe muito, e é também um dos motivos mais invocados, é a irremediável quebra de confiança, porque são pessoas que não se conhecem, que não foram escolhidas pelo beneficiário e muitas das vezes a opinião técnica independente do advogado não cai bem à pessoa, que não a acolhe com muito agrado e, portanto, daí pode haver uma irremediável quebra de confiança. Nestes casos, obviamente, o advogado deve de imediatamente apresentar a sua escusa, sob pena de haver um desentendimento maior com o beneficiário e trazer consequências mais nefastas. Notas a ter em consideração: o requerimento do patrono é dirigido à Ordem dos Advogados, ao Conselho Regional respectivo. O pedido de escusa formulado interrompe o prazo com a junção do comprovativo do pedido aos autos. Todavia, nunca se deve juntar aos próprios autos o requerimento apresentado à Ordem. Se existir falta de fundamento legal da pretensão do beneficiário, o advogado deve, no requerimento, a fundamentar de facto e de direito a sua posição quanto à inviabilidade, sob pena de ser rejeitada a escusa por falta de fundamento do pedido de escusa. Porque a diferença entre o beneficiário, obviamente, e o advogado é que o beneficiário tem que só dizer concretamente os factos que levaram ao pedido de substituição dos advogados, mas aqui na inviabilidade, como é cessar com o direito do acesso ao direito do beneficiário, temos que também fundamentar direito. É muito importante. Imagine-se que a pessoa quer se apresentar à insolvência e pede uma nomeação de um advogado para se apresentar à insolvência. Não basta ao advogado dizer que há uma inviabilidade porque a pessoa não preenche os requisitos para se apresentar à insolvência. Tem de descrever concretamente quais os requisitos e o porquê de direito daquele pedido não ser justificável. Depois, a Lei 34 de 2004 estabelece regimes diferentes para a nomeação e substituição de defensor ao arguido e para a nomeação e substituição de patrono ao assistente e aos demandantes e demandados cívil. Com efeito, apesar de no capítulo 4, que integra os artigos 39 a 44, terem epígrafe de disposições especiais sobre o processo penal,
todas as suas disposições se referem ao defensor do arguido, com exceção do número 2 do 44, que estabelece, ao pedido de proteção jurídica por quem pretende constituir-se assistente ao formular ou quando está a pedido de indenização civil em processo penal, aplica-se o disposto no capítulo anterior com as necessárias adaptações. Portanto, ler e analisar estes artigos sempre com muita cautela e, de facto, ver que grande parte deles se refere ao arguido, mas com exceção do 44, número 2. Ou seja, a lei 34 de 2004 manda aplicar à nomeação e substituição do patrono assistente, no que aqui importa, o regime previsto no capítulo 4, dedicado ao procedimento comum, que dispõe nos seus números 1, 2 do artigo 32, relativamente à substituição do patrono, que o beneficiário do apoio judiciário pode, em qualquer processo, requerer à ordem dos advogados a substituição do patrono nomeado, fundamentando o seu pedido, e que, deferido o pedido de substituição, aplica-se com as devidas adaptações os termos dos artigos 34 e seguintes. Por sua vez, no que importa ao número 2 do artigo 34, que estabelece que o pedido de escusa formulado nos termos do número anterior e apresentado na pendência do processo interrompe o prazo que estiver em curso com a junção aos autos do documento comprovativo do pedido. Por último, o artigo 24, número 5, refere que o prazo interrompido por aplicação do disposto no número anterior inicia-se conforme os casos, a partir da notificação do patrono ao patrono nomeado da sua designação, ou B, a partir da notificação ao requerente da decisão de indeferimento do pedido de nomeação do patrono. Assim, o número 2 do artigo 32 manda aplicar ao pedido de substituição o regime da escusa, previsto no 34, que remete para o 24, número 5, do qual resulta que o prazo interrompido se inicia a partir da notificação ao novo patrono nomeado. Isto é, da conjugação dos artigos 44, 32, número 2, 34, número 2, 24, número 5, todos da Lei 34 de 2004, resulta que o pedido de substituição de patrono nomeado ao assistente que venha a ser deferido interrompe o prazo processual em curso no processo em causa, voltando este prazo a correr integralmente, como é próprio da interrupção, a partir da notificação ao novo patrono nomeado da sua designação. Muito importante. Algumas notas da jurisprudência. Um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 2020, que diz que os prazos judiciais são necessários para disciplinar a marcha do processo e garantir o direito à obtenção das decisões judiciais em prazo razoável. Não viola o artigo 20, número 1 da Constituição e os números 2 e 3 da lei, do artigo 34 da Lei 34, na interpretação segundo a qual o pedido de escusa do patrono só interrompe o prazo que estiver em curso para a apresentação da contestação se for comunicado ao processo. Ou seja, é a confirmação de tudo aquilo que nós dissemos já anteriormente. Só há interrupção para aqueles que comunicam ao processo atempadamente essa circunstância. Outro acórdão da relação de 2017 refere que o pedido de escusa de patrono nomeado à parte no âmbito do apoio judiciário apresentado na pendência do processo interrompe o prazo que estiver em curso com junção aos autos dos documentos comprovativos do pedido. O prazo interrompido recomeça a contar por inteiro a partir da notificação ao novo patrono nomeado da sua designação. Portanto, não há aqui qualquer dúvida. A interrupção só com o comprovativo junto aos autos, uma vez que se verifica essa interrupção, recomeça a contar por inteiro, são 10, 30 dias, a partir da notificação do novo patrono. O terceiro, o pedido de dispensa de patrocínio em penal. Arguido. Artigo 39, nomeação de defensor. A nomeação do defensor ao arguido, a dispensa de patrocínio e a substituição são feitos nos termos do Código Penal e em conformidade com os artigos seguintes. Artigo 42. O advogado nomeado defensor pode pedir dispensa de patrocínio invocando fundamento que considere justo em requerimento dirigido à Ordem dos Advogados, tal e qual como já falámos aqui. A Ordem dos Advogados aprecia e delibera sobre o pedido de dispensa de patrocínio no prazo de 5 dias, diferente do prazo de 15 dias que vimos há pouco.
Aqui são 5 dias. Enquanto não for substituído o defensor nomeado para o ato, mantém-se para os atos subsequentes do processo. Isto é muito importante e é a grande diferença do regime que temos vindo a falar até aqui. Neste caso, enquanto não for substituído o defensor nomeado para um ato, mantém-se para os atos subsequentes do processo. Pode, em caso de urgência, ser nomeado o defensor arguido nos termos da portaria referida no número 2 do artigo 45. Notas a ter em conta sobre a jurisprudência. Também aqui vamos chamar a jurisprudência para exemplificar a norma. Um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 2016, que diz que os prazos em curso no âmbito do processo penal não se interrompem por via da substituição do defensor nomeado ou arguido. Estamos a ver aqui que é diferente. Tribunal da Relação do Porto, 2018, nos termos conjugados do artigo 39 e 42 da Lei 34, que aprovou o regime de acesso ao direito com as alterações alteradas e o 66 do Código de Processo Penal, decorre que a nomeação de defensor ou arguido e a sua substituição são efetuadas nos termos do Código de Processo Penal, sendo que enquanto não for substituído o defensor nomeado, continua a ser para o ato que se mantém subsequente. Quanto ao terceiro acórdão da Relação de Lisboa, quase que vamos de norte a sul, no processo de 2019, a apresentação de escusa por parte do defensor nomeado em processo penal com subsequente nomeação de novo defensor não interrompe nem suspende o prazo de interposição de recurso. E aqui é a coisa que nós devemos ter mais atenção, porque não suspende nem interrompe o prazo de interposição de recurso, mesmo que nós apresentemos. Por isso, não podemos esperar para o último dia ou para a última semana do prazo de recurso para fazer este pedido à ordem. E se, em geral, a nomeação do patrono se inclui no âmbito do apoio judiciário, este regime geral é inaplicável à nomeação de defensor ou arguido. Dispensa e substituição de patrono no âmbito do processo penal, dada a especificidade que decorre dos artigos 39 e 42 da Lei 42 de 2004, em sintonia com o Código de Processo Penal, que, sendo obrigatória a assistência de um defensor nomeado para um ato, continua a poder e a ter o dever de exercer a defesa do arguido até ser substituído. Portanto, vimos que este regime é muito diferente daquele que falámos até há pouco. Há pouco nós apresentávamos o requerimento, aguardávamos pelo despacho da ordem e depois o prazo interrompia e recomeçava. Aqui, no processo penal, temos de atender às regras específicas e os prazos não interrompem nem suspendem enquanto se mantiver a nomeação e não houver decisão. Também por causa desta não interrupção nem suspensão é que o prazo de decisão é de 5 dias e não de 15, como o outro. Depois temos o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2020, que basicamente eu depois deixo para os colegas ficarem a lê-lo um pouco mais, ou melhor, com mais tempo. Depois eu posso ceder o PowerPoint à apresentação, mas que vem dizer aquilo mesmo que nós já dissemos até agora. A legislação fundamental a ter em conta quanto a esta matéria é a Constituição da República Portuguesa, a Lei 34 de 2004, a Portaria 10 de 2008, a Portaria 1386 de 2004, o Regulamento número 330 de 2008 e a Lei número 145 de 2015, que é o nosso Estatuto. Depois, eu agora vou interromper e permitir-me, porque eu tive muito tempo a trabalhar na delegação de Évora e agora no Conselho Regional de Évora, onde não raras vezes me perguntaram qual era a melhor maneira de apresentar um pedido de escusa ou dispensa de patrocínio. Não me levarão a mal, com certeza, é um exemplo. Não é obrigatório que seja assim, mas se corresponder a esta, pelo menos, estrutura, vai facilitar muito a apreensão dos factos por quem decide e, se calhar, vai conseguir agilizar muito mais o trabalho. O requerimento, basicamente, pode ser feito como qualquer requerimento que nós fazemos para o tribunal, ou seja, vamos identificar o número de processo da AJ, que é muito importante para, na ordem, identificarem desde logo
onde é que está no SINOA, o número do processo de tribunal, se ele já tiver, a direção do requerimento, a quem se dirige, a identificação do advogado, e depois deve conter sempre primeiro os factos e depois o direito. Fazemos então a exposição, alegamos aquilo que tivemos que alegar e por fim fazemos então o pedido. Se for necessário, para melhor explicar a nossa posição face ao nosso pedido, juntar documentos, não há problema nenhum em um advogado juntar documentos ao seu pedido de escusa ou dispensa de patrocínio. E pronto, e depois inserir-se sempre a vicissitude no sistema SINOA. Não se pede escusas, não se faz pedidos de dispensa de patrocínio por e-mail, nem por carta registada, nada. Faz-se por meio da inserção no separadorzinho que diz vicissitude, com a indicação do motivo da vicissitude e com o ok e envio dos anexos para a ordem. Só assim será válido. E só o comprovativo desse envio por essa forma é que poderá ser impresso e enviado juntamente com o requerimento ao tribunal para que o caso seja então interrompido. E pronto, já terminei a apresentação, espero que não tenha sido muito maçadora, mas tentei de alguma forma sistematizar tudo rapidamente. O contrário, muito claro. Agora passamos para a parte dos honorários com a doutora Elsa Pedroso, não é? Com certeza. Pronto, vou também aqui fazer o exercício de compartilhar a minha tela. Há bocado fechei o PowerPoint, agora tenho que o abrir novamente. Peço desculpa que já o devia ter aberto, mas entretanto distraí-me. Ora, partilhar a tela, já aqui. Ora bem. Então, e agora? Deixa eu ver se me lembro como é que me indicaram há bocadinho para fazer. Aqui, já me esqueci outra vez. Em baixo, ao lado daquela barra de... Exatamente aí. É este. Ok, obrigada. Ok, pronto. Então é assim. Pronto, vou falar, tal como estava anunciado, essencialmente aqui sobre a questão dos honorários. Vou começar também, tal como a doutora Cláudia Tico disse, por vos dizer quais são as normas, a legislação, o material de apoio que temos à nossa disposição. Neste momento até temos um novo separador na nossa área reservada, junto com aquele separadorzinho do SINOA, do SADT, temos também agora um outro só apenas sobre legislação e material de apoio, que vamos agora aos poucos também juntando, está lá para já o que é essencial e agora é um trabalho contínuo de ir juntando, aglomerando novo material, nomeadamente pareceres, acórdãos e por aí fora, porque a legislação neste momento é a que está aqui, essencialmente a que está aqui indicada, portanto a Lei 34/2004, né? Portanto a Lei do Acesso ao Direito aos Tribunais, com as respectivas atualizações, a Portaria 10/2008, que é o regulamento, no fundo, interno da Ordem dos Advogados da Lei do Acesso ao Direito. Desculpem, o regulamento interno é o 330 de 2008, este aqui é o regulamento de organização do funcionamento do SADT, o anterior é o que tem, no fundo, as portarias, e depois temos ainda o elucidário do acesso ao direito, que é, como eu costumo dizer, a Bíblia do acesso ao direito, que todos nós temos que ter sempre à mão, porque em caso de dúvida está lá quase tudo. Não está tudo, mas está quase tudo.
Então, o momento e forma da pedida de honorários. Os honorários, quase sempre, não é? Na esmagadora maioria das situações, pedem-se com o trânsito em julgado dos processos. Portanto, depois temos que ter apenas em conta, dadas as especificidades de cada processo, quando é que ocorre este trânsito em julgado, porque não é igual em todo o tipo de processos, não é? Num processo crime, ocorre 30 dias após o depósito da sentença, já num processo de insolvência ocorre após o trânsito em julgado do despacho inicial de exoneração do passivo, mas aí os colegas naturalmente saberão, consoante os prazos de cada processo, quando é que ocorre este trânsito em julgado. Ocorre também a possibilidade de fazer o pedido de honorários a quando da cessação de funções dos advogados dos processos. Esta cessação pode ocorrer por morte do beneficiário na pendência da ação, por cancelamento do apoio judiciário ou por desapensação de processos. A morte do beneficiário, devo especificar que é sempre quando já esteja pendente a ação. Se a morte do beneficiário ocorrer antes da ação ser intentada, por exemplo, já nem é sequer uma cessação de funções, não é? Portanto, a nomeação será dada sem efeito, naturalmente. Ocorre também a possibilidade de pedido de honorários a quando da constituição de mandatário no processo em que estejamos nomeados. Esta constituição de mandatário pode ser sem intervenção processual ou com intervenção processual ou mediante requerimento. Sem intervenção processual dá origem ao pagamento de meia unidade, de uma unidade de referência. Com intervenção processual, salvo erro, são 4. E mediante requerimento, vai depender também, naturalmente, terá que ser apresentado requerimento ao Sr. Secretário, e invocar, alegar e fundamentar o advogado no seu entender se tem direito à totalidade dos honorários, à metade dos honorários, consoante o tipo de processo, consoante os atos que tenha praticado no processo. Naturalmente que se o advogado praticou atos e acompanhou o processo até ao final e assistiu à leitura da sentença e o patrocinado ou vai constituir mandatário nessa altura, naturalmente, para efeitos de recurso, por exemplo, naturalmente que o advogado deverá ter direito à totalidade dos honorários, ainda que o processo não tenha transitado em julgado, vai ter direito à totalidade dos honorários, uma vez que acompanhou o processo principal até final, não é? Ou então se aparece o colega no dia da leitura da sentença a juntar à procuração, infelizmente já temos sido confrontados com situações deste género, não é? Em que os colegas não avisam, felizmente são situações raras, mas às vezes acontece. Adiante. Isto também poderá acontecer naturalmente e deverá acontecer no caso da resolução do litígio segundo a portaria. Desde que a resolução ocorra antes da audiência de discussão e julgamento, e tratando-se de processo penal, desde que tenha havido acusação. Portanto, só após acusação, no caso de processo penal, e antes da audiência de julgamento, é que há lugar à resolução do litígio segundo a portaria, porque até implica, como sabem, um acréscimo nos honorários. Ocorre também no caso de vicissitudes de inviabilidade da ação, porque é o único tipo de vicissitude que gera um pedido de pagamento, portanto no valor de uma unidade de referência. Temos depois o caso especial do processo penal, não transitado em julgado, por desconhecimento do paradeiro do arguido. Portanto, o caso do artigo 363, número 3 do Código de Processo Penal, em que o trânsito em julgado se contará a partir do depósito da sentença na Secretaria. Portanto, o advogado não deverá ser penalizado por o arguido se encontrar desaparecido. Portanto, a partir, neste caso,
deverá ser contado o prazo a partir do depósito da sentença da Secretaria. Isto também está numa nota informativa da DGAS de 25 de maio de 2016. Portanto, se por acaso acontecer, como acontece muitas vezes, algum colega terem um seu funcionário judicial que vos diz não, o processo não transitou em julgado porque o arguido está desaparecido e não foi notificada a sentença, os senhores, os colegas dizem aos seus funcionários judiciais, que se calhar muitos deles, até eventualmente os mais jovens, não desconhecerão que existe uma nota informativa da DGAS de 25 de maio de 2016 que diz isto mesmo. Portanto, independentemente do paradeiro, de se desconhecer o paradeiro do arguido, a sentença transitará em julgado, não transita, mas para efeitos de honorários é como se transitasse em julgado a partir do momento do depósito da sentença da Secretaria ou do acórdão, consoante o caso. Portanto, será a partir desta altura que deverá ser contado o prazo de trânsito. Julgo que em relação ao momento do pedido de honorários está esclarecido. Vou agora indicar-vos os principais motivos que geram atrasos ou rejeições na validação de honorários. Infelizmente há muitas situações em que os colegas ficam sem perceber porquê, muito tempo à espera que os honorários sejam confirmados ou em que veem os seus honorários rejeitados. Um dos motivos pode ser a extemporaneidade do pedido de honorários. Outro, a incorreta identificação do número do processo judicial. Tenham sempre muita atenção, porque às vezes um pontinho, um tracinho fora do sítio pode fazer com que o processo fique perdido e que o funcionário judicial não consiga encontrar ou pura e simplesmente que nem sequer chegue ao tribunal. Portanto, ele fica ali num limbo que ninguém sabe onde é que ele está. A correta identificação do tribunal, do juiz ou da secção onde ocorre o processo judicial, portanto, o funcionário judicial até pode encontrar o processo, mas ele está incorretamente identificado, portanto, não o pode validar, naturalmente. O incorreto lançamento dos pedidos de honorários relativamente a recursos e em desconformidade com o procedimento que podem encontrar na página 22 do Elucidário do Acesso ao Direito, portanto, de 2015, ou seja, os recursos, e isto é muito importante, os honorários relativamente aos recursos devem ser sempre pedidos no tribunal onde correu o processo principal, não no tribunal da relação ou no Supremo Tribunal de Justiça, ou coisa que o valha. Portanto, quando pedimos um recurso, o processo baixa à primeira instância, no caso de um recurso para a relação, e é na primeira instância, no tribunal, no processo principal, que pedimos o processo inicial e o recurso. E não ponham, por favor, P1 ou P2, ou L1 ou L2, consoante as comarcas, porque é o número original do processo que devem colocar lá. Simplesmente criam o apenso recurso e ele já vai automaticamente identificado no sinal como recurso. Se assim não acontecer, poderá naturalmente dar origem a uma rejeição, ou então, se o pedirem para o Tribunal da Relação, sequer que eles sejam vistos ou confirmados. A outra situação poderá ser a da substituição de patrono ou defensor, uma vez que vigora aqui a regra do último advogado nomeado e, por consequência, poderá haver lugar, ou deverá haver lugar, à repartição de honorários entre advogados nomeados. Portanto, isto pode gerar aqui algum atraso, porque o advogado que saiu do processo terá que esperar que o último advogado receba os seus honorários para depois poderem, eventualmente, partilhar os honorários. Na sequência disto,
temos a situação da confirmação dos honorários no módulo de apoio judiciário, a confirmação esta que é efetuada nas secretarias dos tribunais onde se encontram os respectivos processos, sendo sujeitos a confirmação por parte dos senhores funcionários judiciais os seguintes itens. Todos estes itens são tidos em atenção na confirmação por parte dos funcionários judiciais, o que convém que a informação vá o mais correta possível. Portanto, a data da nomeação, sendo que esta será a única que, de acordo com instruções mais ou menos recentes, já não são muito recentes, mas mais ou menos recentes, de GAGE, não é relevante para cálculo dos honorários devidos nos pedidos de pagamento e nos processos de apoio judiciário criados pelos advogados no âmbito de escalas de perfeição, por exemplo, uma vez que sempre refletem a data concreta da nomeação. Portanto, propõe-se que os utilizadores do SICAS confirmem os pedidos de pagamento nos casos em que o único campo incorreto seja o da data da nomeação. Mas, em todo caso, o ideal é que, mesmo não sendo imperativo que esteja correta, o ideal é que os colegas tenham isto em atenção e, se possível, para evitar constrangimentos, tentem ver a data exata da nomeação e a insiram corretamente. Naturalmente, o número de sessões, porque por causa do pagamento das sessões a mais, portanto, para além das duas, a espécie processual, os incidentes, que deverão ser sempre criados à partida por apenso, a não ser que sejam incidentes que estejam dentro do próprio processo, não é? E aí deverão ser indicados naquela parte informativa no final, não é? Que diz precisamente para indicarmos o número de sessões, número de julgamento, número de inquérito, por aí fora. Também tem lá uma parte para indicar se houve algum incidente ali enxertado dentro do próprio processo, e as deslocações a estabelecimentos prisionais ou análogos. Portanto, não são só as deslocações dos estabelecimentos prisionais que são pagas, também serão pagas, por exemplo, instituições, centros de abrigo, casas de abrigo, centros de detenção para jovens, instituições onde estejam eventualmente internados portanto, patrocinados ao abrigo de processos de maior acompanhado e por aí fora. Portanto, todas estas situações são analogamente comparadas a deslocações a estabelecimentos prisionais, porque aconselhamos os colegas a trazerem sempre consigo, em que seja um lar de terceira idade, por exemplo, não é? Uma casa-abrigo, por aí fora, a trazerem sempre consigo um documento comprovativo em como lá estiveram naquele dia e naquela hora para, afinal, tal como pedem uma deslocação ao estabelecimento prisional, pedirem também os honorários pela deslocação a essas entidades. Entretanto, vou aqui... Vamos passar aqui para uma parte de alguns esclarecimentos, digamos, avulsos. No caso, começar por vos falar dos processos, do pagamento de processos com origem em escalas. Então, este pagamento de processos com origem em escalas faz-se nos seguintes termos. Se a intervenção do advogado não se esgota no dia de escala, o advogado deverá criar o processo na plataforma informática e ofere a final da compensação que na tabela corresponde à ação na qual teve intervenção. Portanto, isto está no número 3 do artigo 26 da Portaria 10/2008. Se a intervenção do advogado se esgotou no dia da escala, opera para efeitos de compensação, disposto no artigo 5 da Portaria 1386/2004. E aqui que muitas vezes acontecem irregularidades e que nem sempre os tribunais estão atentos, outras vezes estão. Então, diz esta norma que, quando no mesmo período, de manhã ou de tarde, o advogado intervier em mais do que um processo, os honorários são limitados ao montante da remuneração mais elevada prevista para os processos em que nesse período tiver intervido. Isto está no número 1 do artigo 5. E
que quando durante o mesmo dia todas as intervenções se limitarem a processos sumários, sumaríssimos, de transgressão ou contravenção de natureza penal, os honorários são limitados ao montante da remuneração mais elevada prevista para estes processos, qualquer que tenha sido o número efetivo de intervenções. Do artigo 3 da portaria, resulta ainda que a regra é a da nomeação para os processos. Há, no entanto, exceções. A nomeação será para o ato apenas e quando a primeira hipótese esteja constituído mandatário e este tenha faltado, portanto, ou quando o arguido declara que vai constituir mandatário. Naturalmente que neste caso o ideal é que fique documentado esta declaração do arguido para salvaguarda do advogado, naturalmente, não é? Quando haja defensor nomeado que falte justificadamente ou quando se trate de uma nomeação para carta precatória. Muitas vezes, não é? Todos nós já nos aconteceu que há um processo que é de Lisboa e nós estamos no Porto e é chamado a um tribunal da comarca do Porto um arguido que está detido num estabelecimento prisional, por exemplo, da comarca, na área da comarca do Porto, e isto é feito no âmbito de uma carta precatória. Naturalmente, neste caso, nós não devemos ficar nomeados para este processo, embora às vezes tenhamos todas as surpresas, acho que já nos aconteceu a quase todos, de indicarmos a escala, transitarmos, entre aspas, a nossa escala como uma nomeação para o ato e depois, algumas semanas ou meses depois, somos confrontados com um despacho de acusação em que está nomeado o defensor que esteve presente na tomada de declarações ao arguido no âmbito de uma carta precatória. E nós, entretanto, já temos esta escala confirmada como uma escala em que houve uma nomeação para o ato e já não temos como fazer face a isto, naturalmente. E, por outro lado, se estamos aqui numa distância entre Lisboa e Porto, entre Vila Real e Porto, entre comarcas assim tão distantes, naturalmente, há lá colegas que podem e devem fazer esse trabalho, não devemos aceitar tal nomeação, e por outro lado também, naturalmente que é uma nomeação que nos vai iria nos causar uma despesa muito grande em termos de deslocação, sabendo nós que estas deslocações naturalmente não são pagas nos termos de acesso ao direito. Em todo o caso, ainda que assim não fosse, quando é uma carta precatória, a nomeação é para o ato. Isto é um procedimento uniformizado entre o grupo de trabalho composto pela DGAS, Instituto de Gestão Financeira, Ministério da Justiça, Ordem dos Advogados, conforme consta também do elucidário, e, portanto, nós temos sempre a possibilidade de fazer um requerimentozinho ao seu juiz a dizer que esta nomeação foi para o ato, queira, por favor, vamos lá fundamentar isto, não é? Indicar-lhe onde é que estão as normas e o porquê do nosso pedido, queira, por favor, nomear um advogado da comarca onde corre o processo. No caso das nomeações em escala, existe uma situação que ocorre muitas vezes, que é, temos vários arguidos e um mesmo processo. Ou então, se formos rigorosos e exigentes, devemos ter vários processos. Quando estou a falar em processos, estamos a falar de processos de apoio judiciário, naturalmente. E aí devemos indicar tantas vezes o processo quanto os arguidos para os quais o defensor foi nomeado. No entanto, o número de defesas efetivamente asseguradas não tem repercussão para a fixação de honorários, porque o defensor só pode receber por um deles. Por outro lado, em relação aos outros, terminar o processo sem pagamento. Por outro lado, esta questão, tal como eu ia dizer no início, nem se deveria colocar, uma vez que, à partida, nós devemos ter sempre um processo, um advogado, não é? Não devemos aceitar uma nomeação para vários arguidos no mesmo processo, às vezes por uma economia de tempo e
e às vezes parece que sai, que o dinheiro das defesas oficiosas sai do bolso dos senhores juízes ou dos seus funcionários, cismam que o advogado que está de escala, que tem que defender os arguidos todos que estão lá no processo, mas nós é que somos advogados, nós é que devemos perceber que poderemos vir a ter incompatibilidades entre arguidos, por exemplo, e nunca aceitar mais do que um arguido em cada processo, portanto, e dizer que há mais advogados para serem nomeados para os restantes arguidos, e é assim que deve ser. Em relação às deslocações a estabelecimentos prisionais e entidades análogas, que eu falava há bocadinho, a confirmação das deslocações a estabelecimentos prisionais, centros educativos, junto da DGRSP, através do ofício remetido pelos senhores funcionários judiciais àquela entidade, pode revelar-se morosa. Para agilizar o procedimento de validação, deverão os advogados juntar aos autos o documento comprovativo destas deslocações solicitado a quanto das respectivas visitas. Portanto, isto eu já vos tinha dito há bocadinho, ali atrás fui-me adiantando. Tal como lá está as visitas a centros de acolhimento, violência doméstica, estabelecimentos hospitalares, no caso de internamentos compulsivos ou de maiores acompanhados, visitas arguidas no regime de prisão domiciliária. Neste caso devemos dar o ideal é dar ao arguido a assinar um documento em que ele realmente confirme que nós tivemos a conferência com ele no domicílio onde ele se encontra detido. E pronto, e por fim deixo-vos aqui alguma bibliografia de documentação que aconselhamos sempre a consulta em caso de dúvidas, elucidar o acesso ao direito, naturalmente, as várias vademecums do advogado inscrito no acesso ao direito, portanto há várias sobre escalas, sobre vicissitudes, sobre nomeações, portanto temos várias disponíveis que são bastante elucidativas, já são um bocadinho antigas, mas ainda estão bastante atuais. O regulamento de organização e funcionamento do sistema de acesso ao direito na Ordem dos Advogados, o restante material de apoio que já vos tinha falado no início. Aconselho sempre ainda a leitura, caso não tenham convosco, ou a aquisição, não quero aqui fazer publicidade, mas é muito bom o Manual Prático do Sistema de Acesso ao Direito aos Tribunais, da nova causa, da doutora Sandra Ortiz Silva, que também é autora do elucidário do acesso ao direito. E por fim, também, não está aqui, mas não podemos deixar aqui de indicar a quem for usuário do Facebook o acompanhamento da página do Instituto de Acesso ao Direito, onde vão tendo lá também constantemente formações FAQs, portanto, e alguma jurisprudência que vá aparecendo, portanto, se forem acompanhando também terão com certeza sempre lá algum material que poderá interessar a todos. Pronto, pela minha parte terminei, espero ter sido esclarecedor e estamos à disposição para alguma dúvida ou alguma questão que queiram colocar. Obrigada. Doutora Elsa Pedroso, doutora Cláudia Tic, obrigada pela vossa exposição, muito clara, objetiva, esclarecedora. Penso que há aqui algumas questões, pelo menos estou a ver ali 3 nas perguntas e respostas. Antes disso, eu própria queria colocar aqui questões, algumas coisas diferentes que vão acontecendo, pelo menos na delegação em Famalicão. E, entretanto, a doutora Vilo também confirmará se sim ou não. Quanto aos pedidos de escusa, isto na parte da doutora Cláudia Tic, o pedido de escusa ter de ser feito obrigatoriamente no SINOA, haveria aqui um parênteses para aqueles processos, e nisto depois vou encaixar uma pergunta para a doutora Elsa. Os processos findos, nós continuamos a acompanhar muitas vezes, sobretudo no processo penal, processo crime, continuamos a acompanhar, sobretudo, os incumprimentos, somos convocados várias vezes para incumprimentos, por vezes, muitas vezes no mesmo processo, após o trânsito em julgado e após já termos pedido honorários, somos chamados.
e, entretanto, pode surgir incompatibilidade com o beneficiário do apoio judiciário, que no caso é o arguido. Acontece. Nesses casos, o pedido de escusa terá de ser feito por e-mail, não pode ser no SINOA, porque o SINOA já está inativo. Portanto, o colega, depois do pedido de honorários, não consegue ter o processo ativo no SINOA e não pode pedir a escusa aí. Pedia a confirmação desta situação. Quanto à parte de honorários, para a doutora Elsa, e penso que aqui acho que todos nós concordaremos, e deixava também o repto, embora nós como delegação também o possamos fazer, mas o Instituto mais próximo dos órgãos centrais e de quem de direito poderá sensibilizar a questão dos incumprimentos no âmbito do processo de crime, que não são pagos. Nós pedimos os honorários após o trânsito em julgado e quantas vezes, e muitas vezes, somos chamados 2, 3, 4 vezes para o acompanhamento da medida, portanto, da pena que foi aplicada, a sua execução, somos convocados diversas vezes e convocados para as 2 da tarde, a diligência inicia-se às 3, 3h30, o arguido vem, não vem, ou o senhor juiz está impedido noutra diligência e perdemos ou uma manhã ou uma tarde, que não nos é paga. Independentemente do preço, independentemente de nós todos sabermos que isto é um serviço cívico, além do mais, porque o valor dos honorários não compensa o tempo que nós despendemos, mas essa parte nós já sabemos. Agora, o facto de nem sequer ser considerado esse trabalho, depois do trânsito em julgado, não podermos pedir o pagamento de uma deslocação, de uma diligência, de um incumprimento, e elas acontecem no âmbito de um mesmo processo diversas vezes, portanto, acho que é algo que deve ser revisto, pelo menos da parte da delegação de Famalicão, entendemos que deveria esta parte ser alterada, no sentido de todos os colegas inscritos no acesso ao direito poderem ver compensadas estas intervenções no âmbito do processo de crime de acompanhamento da execução da pena, quando são chamados para o efeito. Estas são as minhas questões e depois o doutor Abílio ou a doutora Miriam farão aqui o filtro para as demais questões que estão a ser colocadas. E obrigada. Quanto à primeira questão, não sei se percebi bem, seria uma regulação do poder patronal que depois já teria cessado, mas continuava a prestar apoio ao beneficiário, era isso? Não, é processo de crime. Não, isso. Processo de crime, doutora Cláudia. Em processo de crime continua a prestar apoio e... No incumprimento, no acompanhamento da execução da pena. Sim, mas... Se surgir aí uma incompatibilidade com o beneficiário, depois mas esse execução de pena é no TEP com uma nova... Não, no Tribunal Singular, no juízo criminal. Com uma multa ou qualquer coisa do... Sim. Sim, que não seja do TEP. Portanto, um acompanhamento imagina uma violência doméstica, aquelas ações de formação que têm de frequentar e não frequentam, e depois o juiz convoca para perguntar porque é que não frequentou, ou uma desintoxicação numa pessoa que é dependente de drogas e de substâncias. Nesse caso, não estando disponível o botão, é uma impossibilidade de meios, não é? Pronto. Mas quando eu me referi na minha apresentação que deve ser sempre enviada à vicissitude pelo SINOA, implica que o botão lá esteja e seja possível alcançá-lo. Não é? Se eu deixar de estar... Se eu passo possibilidade, poderão fazê-lo por e-mail, não é? Sim. Se ele deixar de estar capaz de ser utilizável porque já foram pedidos os honorários e já estamos numa fase mais avançada até da pena, aí poderá pedir efetivamente uma dispensa, não é? Sendo que se quiser fazer chegar ao tribunal esse pedido, deverá, por exemplo, fazer um requerimento anexo com os fundamentos a esse e-mail que peça, ou essa carta registada que queira enviar, com o comprovativo, nunca expor o e-mail em si como motivo de
de fundamentação do pedido, não é? Ou seja, aqui a questão é só salvaguardar a parte que estamos sujeitos a reserva de sigilo profissional, enviar o e-mail e justificar que enviamos o e-mail porque, de facto, a plataforma já não está acessível para este APG, e depois, em anexo, se calhar, o requerimento com os fundamentos, porque aí, mesmo juntando isso ao tribunal, já não se verificará a quebra do sigilo. Então, simples. Penso que será esse o melhor caso. Muito bem, obrigada. Portanto, cabe-me agora falar aqui sobre a situação que a doutora Liliana, de fundo, colocou aqui dos honorários, daquilo que nós chamamos de diligências efetuadas após trânsito, não é? É uma questão muito pertinente, é uma luta muito antiga da Ordem dos Advogados, com a DGAS, com o Instituto de Gestão Financeira. Estas diligências deveriam ser pagas. Estas diligências o IAD entende, e a Ordem dos Advogados entende, que deve ser criado, no fundo eles são incidentes processuais, não é? E que deve ser criado precisamente o apenso incidente e que devem ser pagas como incidente. Porque muitas vezes não é só um dia que nós vamos lá um dia e depois, se for preciso, até temos que levar umas testemunhas e depois até temos que fazer uma espécie de alegações, não é? Uma moção. E às vezes até temos que fazer um requerimentozito e acaba por ser quase um processo normal, é um facto, não é? Eu já tive incidentes destes com 3 sessões, já me aconteceu. Infelizmente, antigamente eram, antes de saírem estas normas estas normas, o ilocidário, como é que é de explicar, estes entendimentos entre a ordem e o grupo de trabalho, antes de se começarem a colocar estas questões, estes processos até iam sendo pagos, porque os funcionários judiciais não tinham informação suficiente sobre o assunto. Mas desde que realmente estas questões se começaram a suscitar e que isto passou a ficar, como se costuma dizer, preto no branco, foi distribuído aos seus funcionários judiciais uma espécie de velocidário, não é? Como saberão, idêntico ao nosso, pelo qual eles se regem, e há alguns que são mais rigorosos que outros, ainda há alguns que vão confirmando algumas destas situações, mas são muito raras, e quando o fazem, naturalmente, é, na verdade, em contraindicação do manual de apoio que eles têm. No entanto, a lei prevê pagamento disto. O que é que diz a DGAS? A DGAS diz que este tipo de sessões, de diligências, deveriam ser pagas como sessões e não como incidentes processuais. E que é assim que tem que ser. Só que para ser assim, teria que ser criado um botãozinho, conforme temos um botãozinho para incidentes ou recursos, deveria ser criado um botãozinho para sessões pós-trânsito. E, pese embora as muitas insistências dos vários conselhos gerais dos últimos anos para a criação deste botãozinho por parte da Ordem dos Advogados, a informação que temos é que não há nada que oponha e que o botãozinho pode ser criado facilmente de um dia para o outro, mas ele tem que existir dos dois lados. Tem que existir no nosso Sinol e tem que existir no da DGAS, não é? E infelizmente ainda não foi criado. E é neste impasse que estamos. Não é por falta de insistência, posso até adiantar que há alguns meses foi feita uma reunião entre o Conselho Geral e a própria DGAS a alertar para este tipo de situações. Eventualmente isto irá passar
pela criação de um novo grupo de trabalho para rever o elucidar o acesso ao direito e rever algumas destas situações que estão, porque não é essa a única situação que existe, infelizmente, algumas destas situações que estão a obstaculizar realmente o devido pagamento de algumas diligências que os advogados praticam no âmbito de acesso ao direito e que não são remuneradas ou que não são devidamente remuneradas, mas de facto isto não é desculpa, mas é um facto, não é? Também os últimos 2 anos não têm sido fáceis e em termos também de pandemia obstaculizam muito as reuniões, formação de grupos de trabalho, mas não está a cair no esquecimento, é um facto e nós sabemos que isto é uma injustiça que realmente ocorre e infelizmente já vi muitos colegas a não comparecerem em tribunal neste tipo de situações porque sabem que não vão ser ressarcidos, então o advogado de escala faz e é ressarcido. Sujeita que não compareça, Claro que se sujeita. Junto da ordem pelo incumprimento. Exatamente, claro que se sujeita. Claro que se sujeita. Só estou a dizer aquilo que infelizmente já tenho visto acontecer. Alerto os colegas para não fazerem isso. Há alguns senhores magistrados que participam imediatamente à ordem ou ao conselho. Mas podem participar ou não diretamente ao Conselho de Deontologia. Exatamente. A alegação Famalicão chega-nos algumas participações de advogados. Exatamente. Exatamente. Colegas, independentemente da injustiça que verifica, e ela é relevante, é grande, entendemos que é uma injustiça que devia ser colmatada. Sem dúvida. Mas, apesar disso, quem está inscrito no acesso ao direito sabe também das imperfeições do sistema. Nós somos voluntários, só nos inscrevemos porque queremos, portanto, estamos cientes destas imperfeições do sistema e, cientes delas, não devemos deixar de cumprir sob pena de podermos ter repercussões negativas. Sem dúvida alguma. Eu agradeço, doutora Elsa, essa insistência que possam ir fazendo, de facto. Com certeza, não está esquecida, essa e outras. Claro, não está esquecida de todo. Agora passava ao doutora Bílio, que penso que terá aí como filtro algumas questões que vão sendo colocadas, não é, doutora Bílio? Já existem algumas questões que estão aqui a ser colocadas na nossa plataforma do Question and Answer. Eu penso que uma já foi respondida, porque eu já não a encontro aqui, já mais que uma pelos vistos. Pelo menos tem aqui indicação que já 3 estão respondidas, não é? Mas se calhar começava aqui com a exposição da doutora Débora Abreu, que presumo que seja colega, diz o seguinte: boa tarde, recebi este e-mail da minha delegação para efeitos de pagamento de eventuais despesas de deslocação no âmbito da nomeação efetuada no processo superidentificado. Notifica-se Vossa Excelência do despacho exarado de 29 de abril de 2021, do excelentíssimo Sr. Presidente da Delegação de Ana do Castelo e da Ordem dos Advogados, Dr. Luís Louro, com competência delegada, despacho do Presidente do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, de 3 de março de 2017, publicado em Diário da República, segunda série, número 81, 26 de abril de 2017, despacho este, cujo teor se transcreve. Deferida, procede-se a nova nomeação, devendo a mesma, atento o histórico de vicissitudes, cair em advogado inscrito na delegação de Ponte Lima da Ordem dos Advogados. Notifique-se. Perguntei a ela, portanto, se é possível pedir o pagamento das despesas e como é que o deve fazer nesta situação. Aqui, se me permitem só à parte, a colega também diz que o processo estava a correr em termos em Arcos de Valdevez e ela deslocou-se de Arcos de Valdevez a Ponte Lima várias vezes. Eu não sei se é defeito meu, não consegui perceber. Não consegui perceber. Houve nova nomeação, porquê?
Houve um histórico de vicissitudes a recair em advogado inscrito na delegação de Ponte de Lima da Ordem dos Advogados. Foi uma escusa? Deve ter sido referido, portanto, procedeu-se a nova nomeação, portanto, isto deve ter sido da sequência de um pedido de escusa. Ok. Então passo a palavra à doutora Cláudia Tica. Microfone. Não reparei, peço desculpa. Deferido, proceda-se a nova nomeação, devendo a mesma, atento ao histórico de vicissitudes, recair em advogado inscrito na delegação de Ponte de Lima da Ordem dos Advogados. Penso que deve ter havido uma série de escusas, porque seriam sempre feitas, porque não era a comarca de inscrição dos colegas, penso eu. Não sei se será isso ou não. Não consigo compreender o despacho com tão pouca escrita. Não é? Pois, eu também tive essa dificuldade, em perceber qual é a razão. Parece que a colega em causa se terá deslocado a Viana do Castelo, não é? Tudo bem, tudo bem. Deslocou-se várias vezes, mas o processo deslocou-se lá porque era lá onde corriam os autos. Pois é isso, não sei. Não sabemos, não é? Penso que nos termos dos pagamentos só terá direito à deslocação se na comarca não existirem advogados inscritos. Penso que é a regra, não é? Exatamente. Dirá melhor que eu, mas... O colega diz que o processo era do Arcos de Valdevez e que se desligou de Ponte de Lima a Arcos de Valdevez várias vezes. Portanto, a colega deve exercer em Ponte de Lima. Não sei porque é que Viana do Castelo, não sei se Viana do Castelo abrange estas cidades todas. É possível que sim, não é? Pois. Mas aqui é assim, se houve um pedido de escusa, houve outro advogado nomeado, não é? Se isto foi no âmbito de um processo já pendente, se a colega fez estas deslocações para assistir a atos processuais, não é? Para estar presente, julgamentos, declarações, o que for, naturalmente, e de acordo com o que diz a lei, as deslocações não são pagas. Mas, em termos de honorários, no final, terá direito a dividir os honorários, na medida em que dos atos, proporcionalmente aos atos que praticou, com o último colega que seja nomeado e que peça ele terá que ser ele a pedir a totalidade do valor dos honorários. Em relação a despesas, se foram despesas efetuadas antes da propositura da ação, não parece que haja forma, e havendo uma escusa, não parece que haja forma de colega receber essas despesas. Se forem despesas efetuadas de deslocação na pendência da ação, também não, porque a própria lei do acesso ao direito não prevê o pagamento de despesas de deslocação entre comarcas. A não ser que, como disse há bocado a doutora Cláudia, na comarca de destino não haja advogados inscritos no acesso ao direito. Portanto, essa é a única exceção em que são pagas as deslocações no âmbito de nomeações para processos. Não sei se é esta a resposta que a colega pretendia, porque podemos não ter percebido direitinho a dúvida, mas julgo que será por uma destas duas vias. Depois vem responder e vem dizer que houve histórico de nomeações porque os colegas da comarca dos Arcos de Valdevez, onde corria o processo, pediram escusa sucessivamente. Eu fui a última nomeada e sou da comarca de Ponte de Lima. Desloquei-me de Ponte de Lima a Arcos de Valdevez. O processo já estava pendente, fui nomeada para julgamento. Pronto, então aí são as despesas de locação. Nesse caso, a colega só poderá apresentar, com prova documental naturalmente, os valores que tenha gasto em portagens e estacionamento. Quilómetros não tem direito, não é? Embora que, se tiverem esgotado também, mas isto é apenas uma suposição a que a colega se poderia eventualmente agarrar. Que é, se tiverem esgotado o número de advogados inscritos de apoio judiciário em Arcos de Valdevez, poderíamos aplicar analogicamente a regra de não existem na comarca de destino
advogados inscritos no apoio judiciário. Se calhar podíamos utilizar aqui um bocadinho a analogia, mas isto é uma questão de colega eventualmente tentar utilizar este argumento quando fizer o seu pedido de despesas, portanto, por analogia com a regra de não existindo advogados inscritos no apoio judiciário na comarca onde ocorre o processo. Apenas nessa circunstância, porque se ainda existissem, não me parece que, face ao que está na lei, houvesse fundamento legal para deferir as despesas da deslocação, à exceção, como disse, de estacionamentos, não é? Mediante a apresentação dos respectivos recibos e portagens. Doutora Elsa, temos aqui o doutor António Barbosa, não sei se é o doutor António Barbosa de Braga ou de Valpaços, não sei qual deles é. Eu conheço o doutor António Barbosa de Braga, o doutor António Barbosa de Valpaços não conheço, mas qualquer questão é bem-vinda. O António de Braga também tem ligações a Valpaços. Qualquer deles que sejam, os meus cumprimentos a ambos. Está aqui o doutor António Barbosa a dizer que neste caso tem direito a pedir honorários de despesa de deslocação. Entendo que tem direito a quilómetros. Nós aqui, em Famalicão, também existe, que neste caso, quando há vicissitudes, quando há sucessivos pedidos de escusa numa cidade, porque os advogados todos... Lá está, aquilo é a situação que fala, portanto, acaba por funcionar por analogia. São pagos os quilómetros e remete-se para a comarca. Exatamente. Portanto, aqui a colega, a doutora Débora Abreu, terá direito ao pagamento dos quilómetros porque todos os advogados, ou se não todos, praticamente todos daquela cidade, pediram escusa e ela teve de ser nomeada porque não haveria ninguém naquela cidade que assegurasse o patrocínio. Portanto, exatamente, faz todo sentido, tal como eu dizia há bocado, acaba por ser a regra da falta de advogado inscrito no apoio judiciário na comarca de destino. É o doutor António que está com acesso ao direito. É mesmo, porque ele também percebe disto, não é? Não Também é a área dele. António, obrigada por estar a participar. É sempre uma mais-valia que tem também muito conhecimento. Exatamente, exatamente. Aliás, está com um pelouro também, penso eu, do acesso ao direito. Sim, exatamente. Tenho ideia que sim. Bem-vindo e obrigada. Uma costela valpacense também, como eu. Diz que está casado, que é de Braga, casado com uma valpacense. E que está sem micro. Devia ativar o micro, doutor António, para poder participar. Se calhar não é possível isso. Mais questões, doutora Bílio? Há aqui uma questão, no caso do Dr. Lindo Pinto, advogado nomeado defensor por motivo de falecimento do colega. Quando é que se pode pedir honorários e em que item do elucidário? Obrigado. E ele continua, já agora sem nenhuma intervenção processual, mas com um e-mail no processo, a informar que notificaram mal o arguido e por isso solicitei que voltassem a notificá-lo corretamente. Portanto, ora bem, pelo que eu percebo, faleceu o colega que era titular do processo, é isso? Terá sido isso, não é? E foi provavelmente já numa fase final do processo e terá sido nomeado o Dr. Arlindo Pinto, não é? Em sua substituição, que não terá tido quase nenhuma intervenção processual, a não ser aqui um e-mail a informar que o arguido foi mal, portanto, uma nova notificação ao arguido. Pronto, é assim, no nosso entendimento, quer dizer, o que está na lei é que o último advogado nomeado é o advogado que pede os honorários, ok? Portanto, o Dr. Arlindo Pinto foi o advogado nomeado, pese embora tenha sido o colega anterior a fazer toda a tramitação processual, o colega anterior não teve a oportunidade de solicitar os honorários porque não foi até ao final do processo, não é? Portanto, se ele não o fez, o Dr. Arlindo Pinto é que deverá naturalmente solicitar os honorários do processo.
Agora aqui a questão é, vai partilhar os honorários com quem? Pois, isto aqui já é uma questão, já se coloca aqui uma questão ética e moral, não é? A que caberá cada um pensar no que é que deverá fazer neste caso, não é? Quer dizer, sei lá, é assim uma questão um bocadinho delicada, contactar, não sei, a família a família do colega para dividir estes honorários eventualmente. Não sei, sinceramente, é aquele tipo de coisas que a lei não contempla, é uma especificidade muito, muito peculiar. O que a lei diz é que é o último defensor nomeado que tem direito a pedir a totalidade dos honorários. É isto que está na lei. E não pode, na minha opinião, e julgo que a doutora Cláudia concordará comigo, não pode, na minha opinião, o seu funcionário judicial negar a confirmação dos honorários pelo facto do colega anterior ter falecido e do colega atual ter tido pouca ou nenhuma intervenção processual. Os honorários são devidos ao último processo nomeado, ao último advogado nomeado, é isso que está na lei. Claro. Não há. O colega era mandatário. O colega anterior era mandatário? Isso é diferente. Pois. Então, aí o mandatário terá que se entender com a família, o mandatário, não, o colega que faleceu era mandatário, não é? Pois, é igual. No fundo, a solução é igual, a solução é a mesma, não é? A solução é a mesma, não se pode falar que haja aqui uma nomeação para o ato, que quer que seja, não é? Portanto... Aliás, esta é uma situação, não é, de extremo, que a lei não prevê de maneira nenhuma. Nada. Não é? Portanto, vamos ter que ir por analogia para a resolução da questão e não havendo outra regra, senão aquela de que o último advogado do processo é que perde os honorários e sendo a ação terminada e de certeza que deve ter consubstanciado na tabela um pagamento, é esse pagamento que vai fazer porque não há outra previsão legal para absolutamente mais nada, não é? Independentemente se a intervenção foi um e-mail ou um julgamento inteiro. Não há diferença na lei. Não, exatamente. Até porque o colega pode sempre ter necessidade de mexer nesse processo, ou fazer um recurso, um incidente. Pronto, quer dizer, há muitas coisas que podem acontecer. Uma diligência, lá está, que falamos há bocado, uma diligência pós-trânsito. E, aliás, tomar conhecimento do processo. Imagine-se que é um processo com 7 ou 8 volumes, que a pessoa tem que ir ao tribunal e estudá-lo todo para ver o que é que se passa ali, em que estado é que está e o que é que pode acontecer. Não impedir que seja quase aquelas coisas do inquérito em que uma pessoa nem faz nada e é arquivado e só sabe da nomeação com o arquivamento, não é? Exatamente. A falta de dados processuais não implica falta de trabalho, não é? Todos nós sabemos que há muito trabalho num processo para além dos atos processuais e muitas vezes estudar um processo em que fomos nomeados no final, estudar tudo o que está para trás, ver tudo o que está para trás, para ver se há alguma coisa que tínhamos que fazer, só isso, inteirarmos do processo para saber em que é que estamos a trabalhar, com o que podemos contar, só isto pode requerer horas de estudo, pode requerer deslocações por consulta de processo, pode requerer contactos com o beneficiário, seja arguido, seja réu, seja autor, seja o que for. Portanto, não é com base nos atos processuais que se confirmam honorários, portanto é com base no que está na lei. O que a lei diz é que o advogado foi nomeado, o processo terminou, transitou em julgado, tem direito aos honorários. Agora temos uma questão do Dr. Marco Azevedo, no âmbito do processo de proteção jurídica, estive, por exemplo, numa diligência em sede de inquérito e em resultado da qual foi proposta ao arguido a suspensão provisória do processo. Não voltei a receber qualquer notificação do dito processo. Passado uns meses, fiz o pedido de honorários correspondente, o qual foi validado pela Secretaria e os honorários pagos. Sucede, porém, que há uns meses foi notificado que o arguido não havia cumprido com as condições de suspensão e, como tal, o processo irá prosseguir nos seus termos, estando neste momento já agendada a 4ª sessão de julgamento, tendo eu já assistido a 3.
Conclusão, continuo a prestar proteção jurídica, mas não existe forma de desbloquear o processo na plataforma Sinoa para que eu possa manusear e, consequentemente, não irei receber mais nada. Fica ao desabafo. Fica o desabafo mesmo. É que não há mais nada a fazer, Dr. Marco, porque de facto nas situações de suspensão provisória do processo temos sempre que esperar pelo despacho final de arquivamento após o período de suspensão. Se a suspensão for 6 meses, se for 1 ano, se forem 18 meses, temos que esperar este tempo todo, mais o tempo que o seu juiz vai demorar a pegar no processo e emitir o despacho, e só depois do trânsito em julgado deste despacho que determina o arquivamento do processo é que podemos pedir os honorários, porque há sempre o risco disto acontecer. Basta que no último dia de suspensão o arguido incumpra alguma das medidas, ou que imagino que há uma situação que é muito típica, que é o arguido fica obrigado, no período de suspensão, durante todo o período de suspensão, pagar uma determinada quantia, uma instituição, uma coisa que o valha. O arguido paga no último dia. Tem que se esperar até o último dia para saber se o arguido pagou ou não pagou. E só depois de terminar o prazo é que sabemos se o arguido cumpriu ou não cumpriu com a injunção que lhe foi imposta, não é? Portanto, temos sempre que esperar pelo trânsito do despacho de arquivamento, porque este despacho pode nunca acontecer, basta que o arguido não tenha cumprido com alguma injunção e ele vai ser julgado pelo processo no qual vai ser acusado, não é? Naturalmente vai haver acusação e ele vai ser julgado no âmbito do processo comum, ou o que for, não é? Portanto, e depois aí o advogado, em vez de pedir os honorários por outras intervenções, não é? Que é os do inquérito, do arquivamento do inquérito, e pedir os honorários pelo processo que irá, portanto, pelo processo em que o arguido venha a ser julgado, pelo tipo de processo em que o arguido venha a ser julgado. Portanto, é mesmo um desabafo, infelizmente não há nada a fazer neste tipo de situação, já não dá para reabrir o processo e fazer de forma diferente. Mas vamos que esperar. Outro dia, nesta mesma situação, o meu colega de escritório perguntava-me assim: Cláudia, tenho aqui uma suspensão provisória de 18 meses, quando é que eu peço honorários? Eu disse, pois, então, depois dos 18 meses, correndo o risco de, se pedires agora e calhar a ser confirmado pelo funcionário, depois pode haver problemas, ou seja, quase cumprimos nós também a pena e as injunções com o arguido, mas de facto é a coisa mais prudente de se fazer, não é? É, neste tipo de casos tem mesmo que ser. Diz-nos aqui o Dr. António Barbosa, deixa uma sugestão, e eu por acaso estava a pensar a mesma coisa. Se conseguir fazer o estorno junto do Instituto, comprovando junto da Ordem, junto do Tribunal, que seja desbloqueada, que possa ser desbloqueada a situação, reabrir novamente o processo e depois, uma vez que seguiu para julgamento, pedir os honorários pelo julgamento. Tentar. É uma questão, é assim, tentar, como se costuma dizer, tentar não custa, não é garantido. Agora, legalmente, de acordo com o que está, com o que está na lei, é assim que tem que proceder. Se conseguir que o Instituto aceite, que o Instituto de Gestão Financeira, após uma exposição, aceite o estorno e por sua vez a Ordem desbloquear o processo, e portanto não poderá acontecer, nunca vi isto acontecer, não é? Mas há sempre uma primeira vez para tudo, nunca vi acontecer. O Dr. António Barbosa sugeriu, também ocorreu-me como uma ideia agora. Exato. A experiência que tenho aqui em Famalicão, os pedidos de honorários pelas suspensões só podem ser feitos, e eles só são validados após ter ocorrido o período de suspensão, sejam eles 6, 7, 10, 18 ou 24 meses. Portanto, exatamente. Só ocorrido o prazo de terem sido cumpridas as injunções e ter sido dado espaço de arquivamento é que deve ser feito exatamente. Honorários, porque aí é seguro que o processo foi arquivado. Exatamente. Fora disso, é com sorte, entendo
que é indevido o pedido de pagamento antes por ser extemporâneo e o seu funcionário judicial, o escrivão, não o deveria validar. E isto também já não teria colocado o colega, o Dr. Marco Azevedo, na situação em que colocou. Claro, exatamente. É porque depois lá está, como disse há um bocadinho, acabamos por cumprir a pena de termos que, ser nós a cumprir a pena de ter que acompanhar um processo até final e recebermos apenas 204 euros em vez de recebermos 280 ou 300 e qualquer coisa, ou sessões a mais e por aí fora. O funcionário aí, isto é simpático, neste caso até prejudicou o colega. Não, o funcionário devia ter rejeitado. Claro. Naturalmente. E o Dr. Marco, entretanto, já veio dizer que já fez a exposição que o Dr. António e eu sugeríamos, mas que não foi bem sucedida. Pronto. Temos pena, Dr. Marco, mesmo pena, mas não é? Tentou. Foi o que eu disse, tentar não custa, não é? Claro. Mais questões, doutora Bílio? Eu tenho duas questões minhas. Pelos vistos, agora não há mais nenhuma questão posta pela audiência. E eu, se me permitirem, duas questões, muito rápidas também, a partida, penso eu, não são muito extensas nem complicadas. Falou-se ainda há pouco na situação do trânsito em julgado, do trânsito em julgado, das questões do pedido de honorários e do trânsito em julgado, da situação de desconhecimento do paradeiro do arguido. E se estivermos a falar de outro tipo de processos que não processo de crime, se estivermos a falar, por exemplo, numa situação de divórcio, em que não, está ausente uma das partes, em que não é possível notificar, por exemplo, de uma sentença de divórcio a uma parte que está em parte incerta. Não é resolvido por analogia também esta situação? Ó, doutor, eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Quantas vezes somos notificados para representar ausentes, não é? Em processos de... Olha, neste momento tenho 2 pendentes, portanto eu espero que se aplique a mesma regra, porque senão, como se costuma dizer, estou tramada, não é? Tenho um de investigação de paternidade, em que ninguém sabe onde é que para o pai da criança, e tenho outro de incumprimento de alimentos, portanto, em que fui nomeada precisamente para representar o ausente, que já fizeram pesquisas, ninguém sabe dele, já foi citado editalmente, todas as coisas, e agora vai haver julgamento e ele tem que estar representado, não é, por defensor ou por patrono. Portanto, e eu entendo que, pelo menos quanto mais não seja, por analogia se aplica a mesma regra. Olha, daqui a uns meses se calhar já vos posso dizer se fui bem sucedida ou não. Eu também tenho uma situação parecida, mas agradeço muito o esclarecimento e já fico mais esperançado. E outra questão também que eu queria colocar é relativamente à situação da morte do beneficiário. A morte do beneficiário gera uma vicissitude. Existe uma questão específica de comunicação de morte do beneficiário. A situação que eu punha, portanto, ocorre, portanto, depois, num processo de crime, depois portanto, um despacho de acusação, já estando quase a ser realizada a audiência de julgamento, morre o beneficiário. Eu peço a vicissitude de morte do beneficiário e depois peço os honorários. Não. Se o beneficiário morrer durante a pendência da ação, não há vicissitude nenhuma. O processo termina e pede os honorários. Só há vicissitude se o beneficiário morrer antes da entrada da ação. Por exemplo, é nomeado a um beneficiário para dar entrada de uma ação qualquer, não é? Ou para intervir numa ação qualquer. Mas antes de fazer essa intervenção, porque está um prazo a correr, ou antes de dar entrada da ação, o beneficiário morre. Isso é uma vicissitude, ou seja, não vai chegar a intervir no processo. Outra coisa é o beneficiário morre durante a pendência da ação. Nós já estamos a patrociná-lo e ele já praticamos um ato processual, a ação já existe, não é? E o beneficiário morre. Aí nós temos direito aos honorários. O processo, se estiver na fase de inquérito,
temos direito aos honorários de inquérito, se estiver na fase judicial, temos direito aos honorários do processo judicial. E eu tendo já feito a vicissitude de morte do beneficiário e já tendo sido deferida, como é que devo proceder? Já tendo feito a vicissitude de morte do beneficiário com o processo pendente? É assim, o processo já terminou por morte do beneficiário, portanto, por morte do arguido. Já há despacho judicial, portanto, declarando o fim do processo. Mas aí tem que pedir os honorários do processo, não criar vicissitude. Bom, mas a vicissitude já foi criada. O problema é esse. Deve fazer um requerimento, eventualmente, para dar sem efeito. É dar sem efeito, sim. Muito obrigado pelo esclarecimento. Nada. Da minha parte, não há mais nenhuma questão. Há aqui uma colega que coloca uma questão, mas eu não acompanhei a questão. Sim. Doutora Isabel Rocha. Não. Eu respondi por escrito à doutora Isabel Rocha. Eu vou aqui refrescar a questão, que é assim, a doutora colocou a questão de: o pedido de escusa foi indeferido. É necessário enviar requerimento ao tribunal? Em caso afirmativo, o documento de indeferimento com fundamentação pode ser anexado ao requerimento do tribunal? Não faz nada. Não faz nada disso. Tem é que recontar o prazo a partir da data em que foi notificada do mesmo. Essa é a sua obrigação, ou seja, o ónus do advogado é saber que, estar atento às suas notificações, ver, porque a partir da data que foi notificado começa o prazo a correr. Mas não tem que informar o tribunal. Mas faltaria que tivesse. Não, nem pode. Essa parte é sigilosa, não devemos. Mas faltaria. Mas nem que fosse informar da data do indeferimento, não é? Mesmo que não fosse informar de que não foi deferido o pedido. Mesmo a própria data, não. É a obrigação da própria pessoa saber que foi notificada, ser notificada e, pronto, garantir os trâmites normais do processo a partir daí. Agora, penso não termos mais questões. Atenção, obrigada. Pronto. O colega vem agradecer. Não parece que tenhamos mais questões. A doutora Maria Machado tem a mão no ar. Não sei se quer colocar alguma questão ou se foi um acidente. Não sei. Podemos dar um compasso de espera. Enquanto damos o compasso de espera, eu aproveito para iniciar as despedidas. Agradecer imenso à doutora Elsa Pedroso e à doutora Cláudia Tic a disponibilidade que tiveram para estar connosco aqui nesta partilha, nesta troca de esclarecimentos e de resposta às questões que os colegas nos foram colocando e às dúvidas que vão sempre surgindo. E a todos nós nos surgem questões, inquietações, mas há de ser sempre assim. É por isso que também faz já algum sentido que todos nós continuemos empenhados em colaborar e em fazer parte da Ordem, deixando aqui também um apelo a todos os colegas para que participem mais do que aquilo que participam, reconheçam e percebam também o trabalho de quem faz parte e representa estes órgãos e os institutos, diversos institutos que existem na Ordem, como o Instituto de Acesso ao Direito, que são essenciais para os colegas que estão inscritos no acesso ao direito, que ajudam imenso. E, portanto, em nome de todos os colegas participantes e no geral, também em nome da delegação de Famalicão, ao Instituto de Acesso ao Direito, na pessoa da doutora Elsa Pedroso e da doutora Cláudia, o nosso muito obrigado por esta sessão, pelos esclarecimentos, pela segurança que nos transmitiram e transmitiram aos colegas também, elucidando-os nas dúvidas e inquietações que surgiram. Portanto, doutora Elsa, doutora Cláudia, em nome da delegação, nosso muito obrigado. E nós também agradecemos, eu pelo menos também agradeço, porque é muito importante que as delegações, nomeadamente que é quem está mais próximo dos colegas,
colaborem e tenham este tipo de iniciativas, porque quanto mais informação chegar aos colegas, menos são as dúvidas, naturalmente, e menos são os erros que podem obstaculizar e que podem atrasar todo o trabalho feito no âmbito do acesso ao direito e o bom sucesso do nosso trabalho nesta matéria. E pronto, e mais uma vez agradecer o vosso convite, não custou nada, estamos sempre ao dispor para alguma dúvida que eventualmente queiram reportar, e pronto, e muito obrigada, e foi um gosto da nossa parte. Peço desculpas, mas aqui a doutora Débora, entretanto, coloca nova questão sobre aquela questão de Arcos de Valdevez e Ponte Lima, que pedia para ser informada sobre como é que pode pedir as despesas dos quilómetros fora da comarca. Então, as despesas dos quilómetros fora da comarca, é assim, há aquela ferramentazinha que todos nós conhecemos, Google Maps, ok? Portanto, o que nós aconselhamos é fazerem um print do destino do escritório de tribunal, ida e volta, e contabilizar os quilómetros ao valor que está na portaria, que é, salvo erro, 36 cêntimos por quilómetro, se não estou enganado. Portanto, fazem as contas, são 100 km vezes os 36 cêntimos e fazem uma pequenina nota de honorários a incluir esse mapa. Devem incluir naturalmente para pagamento das locações pelo menos a primeira página da ata em que diga que estiveram presentes que o advogado esteve presente na audiência. Se tiver portagens, não é? Naturalmente que elas deverão ter a mesma data e deverá também juntar tudo, fazer uma pequenina nota de honorários, nada de transcendente, a requerer o deferimento de honorários, não despesas, peço desculpa. Pronto, a dizer quanto é que gastou em portagens, quanto é que gastou em estacionamento e a fazer o cálculo dos quilómetros percorridos, ida e volta, e inserir isso nas despesas, como insere o valor de um registro, não é? Ou de umas cópias ou coisa que o valha. É simples. Espero que Obrigada a todos. Pela minha parte, obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Espero que tenha estado à altura das expectativas. Se não tive, peço desculpa. Quero aqui no fim desta formação chamar a atenção para que o IAD está a publicar e a promover umas FAQs, ou seja, umas questões frequentes no âmbito do acesso ao direito, e estamos a publicá-las semanalmente. Iniciamos já esta semana e vamos publicando todas as semanas FAQs novas. Porquê? Porque estas questões do acesso ao direito às vezes parecem-nos mais simples a nós, que trabalhamos muito com este tema, porque é o nosso dia-a-dia, mas para os colegas não é assim. Então nós decidimos concentrar dúvida e informação de forma muito linear, perceptível, para que possa ajudar nas possíveis questões que os colegas tenham. Por isso, se quiserem seguir a página do Facebook do IAD, estejam à vontade, vamos lá publicando e partilhando nos vários grupos, então, estas questões frequentes. Acrescentando àquela colega que já não lembro o nome, se deveria informar o tribunal que foi deferido, não me lembro se era Irene, acho que começava por aí, mas dizer à doutora que a delegação também informa o processo de que o advogado pediu escusa, portanto não tem de se preocupar em informar o processo, porque a própria ordem, as delegações respectivas informam os processos que o advogado pediu escusa, portanto não precisam de se preocupar com isso. Mais uma vez, muito obrigado. Deixar no final um agradecimento e um elogio aos vogais de acesso ao direito do país inteiro, pelo trabalho hercúleo que têm, designadamente aos de Vila Nova de Famalicão, que têm um trabalho hercúleo, isso sim, nós sabemos, e também
aos senhores funcionários, no caso à nossa funcionária, a Dona Fernanda Santos, que também faz-nos um filtro enorme, responde a múltiplas questões que não nos chegam e que ela própria vai respondendo pela experiência e conhecimento acumulado ao longo de vários anos de trabalho e de experiência. Ela própria muitas vezes nos traz a nós o aporte da experiência que tem, ajudando-nos a responder a esta ou aquela questão, que às vezes um ou outro ainda não possamos dominar. Portanto, a minha e a nossa gratidão para com todos, vogais, funcionários que tramitam as vicissitudes e nos ajudam, a todos nós, advogados, ao tratamento das mesmas e à resolução das mesmas. E também que, com paciência, muita paciência, aí sim, recebem e ouvem os beneficiários do apoio judiciário, que tantas vezes telefonam e perguntam e questionam sobre estas questões de acesso ao direito na vertente dos beneficiários e não dos advogados. Portanto, ao IAD, muito obrigada a todos que tramitam e trabalham no acesso ao direito, nosso muito obrigado. E boa tarde a todos. E até Obrigada a nós também. Dizendo também, aproveitando já agora a plataforma para dizer que a delegação tem a próxima iniciativa online, dia 7 de abril, sobre julgados de paz, dicotomia, a diferença entre julgados de paz e tribunais judiciais, as diferenças da organização e tramitação processual entre julgados de paz e tribunais. É uma matéria de muitos de nós já conhecida, de outros não tanto, mas é sempre uma maneira de reavivar e refrescar estas temáticas que podem ser sempre úteis e interessantes aos colegas. Fica ao rápido o convite, dia 7 de abril do mês próximo. Portanto, aqui estaremos novamente. Boa tarde a todos e saúde. Boa tarde, obrigada igualmente para todos.